Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela em Cena. Aqui a imagem não é só estética, ela é linguagem, ela é identidade. Eu sou Suelen França, advogada, economista e comunicadora. E hoje nesse episódio nós vamos tratar de um tema que me comove muito, que é a reconstrução da imagem, da autoestima de mulheres que passaram por trauma, como o câncer de mamas. E eu vou receber aqui a Andrea Longaray, que trabalha diretamente com essa reconstrução da imagem dessas mulheres. Andrea, seja bem-vinda. Posso ir? Olá, Tudo bem? tudo. Andrea, muita gente não conhece o que é essa camuflagem paramédica. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para nós o teu trabalho. O meu trabalho ele vem para atender as mulheres que têm alguma coisa no corpo que não estão se identificando mais. Ela vem tanto de estrias e cicatrizes de pós-cirúrgico ou alguma coisa que tu não goste, mas hoje em dia o meu foco mesmo é a parte de areola, tanto de mulheres que vêm da cirurgia plástica, que muitas vezes tem necrose de mamilo. Né? E o que acontece? Na plástica tu vai porque tu vai com todo aquele aspecto. Eu vou ficar mais bonita, eu vou ter já vou sair maravilhosa, né? E às vezes acontece alguma intercorrência e essa mulher perde o mamilo, ou perde colorimetria ou assimetria. Nossa. Então a camuflagem paramédica ela vem para recuperar e dar a essa mulher novamente essa areola bonita, essa imagem igual ao que ela tinha antes. Então, em cirurgias plásticas normal existe esse tipo de intercorrência, de necrose, de ter que fazer um retoque estético, digamos assim. Existe. E, na realidade, como eu venho do hospital e tenho essa bagagem dos médicos, hoje em dia, muitas vezes, é muito mais vantajoso elas chegarem até a mim e não precisar reintervir. Quer dizer, voltar ao bloco cirúrgico para fazer uma correção de algo que a gente consegue fazer dentro da clínica, com a maior biossegurança, com tudo certinho e completamente indolor, sem passar por aquele processo e voltar àquela memória de coisas que tu não curtiu, que tu não gostou. Sim, com certeza. E tu atuaste também por 18 anos em bloco cirúrgico. Sim, minha formação. Assistindo esse tipo de situação, né, de mulheres que ficam sensibilizadas, passando por um momento difícil desses. E como foi essa virada de chave para ti, para atuar agora desta forma, né, fora do bloco, mas auxiliando essas mulheres? Como a minha formação é dentro da enfermagem, junto aos médicos, trabalhando em bloco cirúrgico, eu entrava em várias cirurgias. Eu entrava desde cirurgia cardíaca a cirurgia plástica, né? Então abrange tudo. E fui ficando muito próximo da plástica, junto com a plástica, aos pacientes onco. Então eu via muito trabalho dos oncologistas, dos mastectomistas, fazendo mastectomia radical, parcial. Fui convidada para trabalhar dentro de uma equipe de cirurgia plástica. Trabalhei com cirurgiões renomados aí, graças a Deus, que me ensinaram muito. E saí do hospital e fiquei vinculado somente à equipe deles. Então eu comecei a entender como que é uma marcação, por que que uma mama ficou assim, o porquê que o posicionamento está diferente. E um dia um cirurgião me disse: tu conhece o serviço da tatuagem paramédica? E eu disse, não, e fui atrás. Porque as queixas eram muito recorrentes das clientes, assim, né? Eu não gostei disso, não ficou bem aqui, não ficou bem lá. E eu disse, por que que eu não vou atrás disso aqui? Por que que eu não faço, não mudo de profissão, não é mudar de profissão, mas não migro para uma outra. Agrega, né? Agrega, exato, agrega. E o que fui estudando, até que abri o meu espaço. E hoje em dia é só o que eu faço. Eu não trabalho mais no hospital. Continuo trabalhando, graças a Deus, aos médicos que eu atendia e aos novos que chegaram. Hoje em dia tem vários mastologistas que já me chamam e me passam direto a paciente. Não é nem a paciente que vem até mim, os médicos mesmos já me enviam. E fui fazendo a minha caminhada dessa forma. Porque assim, até é um trabalho diferente, né? E muito agregador. Sim. Que ajuda muitas pessoas, tem uma potência muito forte.
Mas assim, a gente, no dia a dia, que não vive esse universo, né, da cirurgia plástica, ou tenha passado por algum trauma, alguma questão assim, às vezes não tem noção da dimensão do alcance e de quantas vidas ali tu pode auxiliar com o teu trabalho. Eu costumo dizer que eu não vendo serviços assim, eu vendo brilho nos olhos. Lindo. Porque a cada mulher que teve ali o seu momento que gera uma dor, gera um desconforto, né? Muitas vezes gera uma dor que ela não é física, né? Então, tu poder fazer com que essa mulher volte a se olhar no espelho. Uma paciente que muitas vezes ela sai do bloco cirúrgico, ficou sem um mamilo, sem areola, sem nada, somente com uma cicatriz. Como é que ela volta para casa e ela se olha ao espelho, como que ela se posiciona perante ao marido, a um namorado? Muitas vezes ela já não tem mais essa pessoa. Não se reconhece mais. Não se reconhece mais, não se olha, né? E o momento que elas chegam a mim, elas já estão curadas. Elas já estão prontas. É só a gente fazer com que elas novamente se olhem. Que tu pegue, que tu te olhe ao espelho. E como é que é ver depois esse brilho no olhar delas? Olha, ontem eu entreguei um resultado assim que ele me emociona sempre. Porque eu achei o meu propósito de vida. E quando tu te encontra com o teu propósito, não tem como tu não te emocionar. Porque muitas vezes, como eu tô dentro da clínica e eu acompanho esse tratamento todo delas, o pós-cirúrgico, a parte de físio, porque envolve muitas coisas, né? Envolve a vida da pessoa dar uma parada ali, porque ela precisa se cuidar. Então, eu conheço elas antes. Então, quando elas chegam em mim, é um abraço que é um abraço de muita felicidade. E a gente começa uma marcação. E eu digo, tá, então vamos começar do zero. A gente sabe, nós mulheres, que a gente tem 2 posicionamentos de mama, né? Em pé, a tua mama fica de um jeito, deitada ela fica de outro. Então, eu tenho um espelho que eu faço a marcação que é a mesma que os médicos usam, devido à bagagem que eu tenho lá de trás, que eu trouxe para agregar dentro do meu serviço. Posiciono com uma caneta que é a mesma cirúrgica, e a gente brinca, a gente começa uma brincadeira, algo leve, porque tem que ser um momento leve. Tem que tirar a lembrança de dor, porque não existe dor. Existe um anestésico tópico que eu uso, e ali fica 40 minutos. Enquanto isso, a gente vai escolhendo. Tu quer deitado ou tu quer em pé? Daí elas me dizem, dá para fazer? Dá, tudo dá. Agora tudo como dá. Como ficar melhor, como te sentir melhor. Como tu te sentir melhor, como tu te sentir mais valorizado. E o bom é que, assim, já pegou uma pessoa que já passou pelo pior, né? Nossa. É uma questão de, claro, a imagem é muito importante, a gente fala que isso, não assim, a importância que talvez a gente dá daquela forma fútil, não. A importância para se sentir autoconfiante e conseguir se posicionar, se colocar ao mundo, né? E então é um retoque final, mas importantíssimo para devolver essa autoestima. E lembrando que a mama para a mulher é onde ela alimenta o filho, né? É a muito parte, simbólico. É muito simbólico, porque a mama é o feminino, né? É o que demonstra. A mulher se sente mais feminina. É incrível. E assim, tu começou do zero, tu mudou de área, embora tu tenha agregado, não mudou totalmente, mas saiu daquele batente de bloco cirúrgico e entrou nesse universo. E isso exige muita dedicação, muita coragem. Qual foi teu maior medo? Teve algum medo nessa tua transição? Muitos. Muitos. A vida de empreendedor, né? Porque a gente vê todo mundo bonito, né? Todo mundo, mas os boletos eles chegam e no começo não é bem assim, né? A gente tem os impostos, tu tem que fazer tudo acontecer. Aí tu sai de uma CLT, que tu tem uma carteira assinada, tu tem tudo certinho. Uma certa estabilidade, né? Tu não tem, tu não tem, é dono da tua agenda, tu não é nada, mas tu tem ali um valor que tu sabe que tu vai ganhar todo mês. E o momento que tu faça a virada de chave é contigo. Vamos lá.
E tu tem aquele teu dom, que é realmente colocar a mão na massa, mas tem todo um lado que tu tem que desenvolver do empreendedor. Não, desenvolver e aprender, né? Aprender. Aprender, porque se tu não tem uma pessoa por trás te dando um caminho, te dizendo a forma correta de tu dar passo a passo, fica muito difícil. E normalmente, eu vou falar por mim, meu primeiro 6 meses ali, eu achei que eu dava conta de tudo que eu ia conseguir. Claro que não. Porque a gente tem várias leis que a gente tem que cumprir e compromissos Sim. que a gente tem que fazer e que eu sei trabalhar, mas essa outra parte eu não sei. Então, eu tinha muito medo em relação a isso. Eu tinha muito medo e em vez de fazer algo que para ti vai te satisfazer e tu vai sair satisfeita, eu tinha medo de não conseguir. Então, eu fiz muito treino em pele sintética. Hoje eu ministro o curso, então eu falo muito isso para minhas alunas. Muito treino, muito treino, muito treino. Onde tem congresso, onde tem tudo, tu tem que estar lá, tu tem que conhecer as melhores tintas, o que melhor fixação, a melhor caneta. Claro que no início não funciona, às vezes tu não tem recurso para te comprar a melhor caneta, mas existe sempre um meio termo ali que tu tem que estar naquilo ali. E eu acho que era um dos meus maiores medos, com certeza era esse. Em vez de te deixar com a tua autoestima lá em cima, eu fazer algo que eu não entregue 100%. Então, fui para pele sintética, fui para cor de porco. Nossa, tudo isso. Porque daí imita a nossa pele, né? Aí tu tem o ângulo da agulha para te não machucar. Porque tu imagina, né, uma pele que já tá sensível, ela tá fininha. Então, se eu machucar, não vai te fazer bem. E aí tu vai voltar a ter a memória da dor. E eu quero que tu tenha a memória da felicidade, do sorriso, do bonito, do alegre. Não quero resgatar isso aí de ti, eu quero tirar isso de ti. Nossa, mas tu é uma profissional incrível, assim, mas a gente percebe a autocobrança que a gente tem, né? Ainda mais quando a gente faz alguma coisa com muito amor. Não, tem que sair perfeito, tem que ficar certinho. Tem que ficar, porque eu acho que ninguém merece passar por nenhuma dor. Mas se tu já tem um trauma, se tu já tem uma dor, tu vai estimular outra pra quê? Mas às vezes nessa busca, até vamos falar sobre outras áreas da estética, né? Até fazer um botox dói. Dói. Então, quando é para devolver aquela autoestima, ainda mais numa situação tão delicada, eu acredito, assim, que elas devem amar esse processo. Mesmo sendo, né, um resgate. Tem clientes, né? A gente tem pacientes de estágio que elas chegam machucadas. Daí tu tem que desmistificar tudo isso que aconteceu e criar um momento diferente. Mas a gente consegue fazer uma leitura, né? Sensibilidade, né? No momento ali de um café, de uma conversa, porque a gente conversa muito antes de passar para a sala de atendimento, é um bate-papo assim, é um café, é um chazinho, sabe? E me conta o que aconteceu. Eu sempre pergunto, eu sei, mas eu quero te escutar. Para ver aquela visão de mundo da pessoa, né? A identidade dela. Exato, porque daí tu já conhece um pouquinho mais da essência daquela pessoa. Então, o momento que ela se despir, porque essa parte do se despir na frente de um outro, por mais que seja um profissional, que seja da área, que esteja acostumada, é um momento mais difícil. Então, ela já ela faz ela retira a roupa, coloca o avental, mas com segurança. Porque ela já não tem mais medo. Já existe uma relação de confiança também, né? E teve algum caso que te marcou profundamente, assim? Tem vários, assim. Tem desde paciente que chegou ainda naquele processo de nós mulheres, né? Vamos falar de mulher mesmo. Os 15 anos da filha e ela tava com cabelo que tava, segundo ela, tava feio. Não tava, ela tava linda, tava tudo certo. E ela disse pra mim, teu cabelo é tão bonito e tal. Eu disse, mas não é mega, sabe? Uma brincadeira, assim, deixando a coisa mais leve. Não pode? Eu disse, Tá, mas então me passa o teu contato. Resumindo, ela voltou na outra sessão, ela já tava com mega, ela já tava com tudo. E quando eu finalizei ela foi um ponto muito que fez um diferencial no meu trabalho. Ela disse pra mim, sabe que tá tudo maravilhoso, mas eu tô sentindo falta. Sabe do quê? E eu disse, do quê, né? Porque a gente faz um sombreado, eu faço um sombreado.
quando existe um mamilo ainda e uma areola, tu tem a referência de cor. Quando tu não tem, a gente cria do zero. Então, Dizem que é mais ou menos parecido com a cor do lábio, é verdade? exato, sendo que mulheres que já gestaram e amamentaram durante muito tempo, principalmente fototipo de pele 2, que seria mais ou menos tipo o meu, a areola fica um pouco mais escura. Paciente que não gestou, normalmente sempre é aquele tom mais rosinha labial. Paciente que gestou, né, que amamentou, ela tem ela mais escurinha um pouquinho. Mas ela me disse, eu não tenho mamilo. Eu disse, é verdade, né? E aquilo ficou batendo na minha cabeça. E eu fiquei questionando, tem que ter alguma forma. Conversando com amigos, né, da área e tal. Um dia eu conversei com um mastologista e eu perguntei para ele, será que o senhor acha que teria como a gente preencher com alguma coisa? E ele me diz o nome, me diz o quê e o porquê. Daí eu conversei, expliquei para ele que ela sentia falta de ter, porque o que que acontecia? Quando ela ia para a praia, no biquíni, alguma coisa, se ela sentia frio, ela tinha um e o outro não. E eu disse, tá, mas peraí, se a gente consegue preencher os lábios com ácido hialurônico, será que se eu fizer um efeito de sombra a mais e a gente injetar esse ácido hialurônico, a gente não vai ter esse biquinho de volta? E ele disse, eu acho que sim, pode dar certo, pode não dar certo. Que E eu, demais. e se eu conseguir, se eu pegar 3 pacientes e terminar o serviço, o senhor faz? E ele disse, claro que sim, se elas toparem, vamos fazer. Uma tentativa, né? E ácido hialurônico, às vezes a gente faz no rosto e consegue tirar se dá errado. Sim, mas elas tinham que autorizar, né? Sim. Eu precisava passar por aquilo ali com elas. E foi, nossa. Aí a gente chorava, assim, porque Nossa. é a emoção de ok, sabe? É isso, é isso. Inclusive, eu ia te perguntar sobre essa técnica, que é de juntar a pigmentação com a 3D do ácido hialurônico. Então, foi através de um caso específico que te... Foi que me fez gerar isso. Porque daí, quando eu tô fazendo a areola, eu já vou projetando o efeito de sombra, porque eu já sei que eu vou colocar ali depois a quantidade. E o voluntariado no IMAMA, ele me trouxe muita bagagem disso. Me trouxe muitas mulheres com as mesmas queixas. E daí eu comecei a fazer esse sombreado já nelas lá. Então, quando eu trouxe o ácido hialurônico, eu disse, então eu vou pegar aquela técnica lá com ácidos daqui. Incrível. E vai fechar. E tudo parte da prática, né? De tu sentir, mas também de estar aberta a sentir a pessoa, o paciente que está na tua frente. Porque pode ser que tu não tenha o teu bico do seio, e não faça, pra ti aquilo ali não é importante. Que bacana. Só que quando tu descobre que tu pode ter, tu quer. Claro. Eu até, esses tempos virando feed, né, de Instagram, eu vi que tem até uma modinha de colocar realmente para aumentar o biquíni. Tem. Que estão usando agora. Sim, mas tu vê agora, né? Graças a Deus, eu tô fazendo essa parte já faz 5 anos. Olha só. Muito inovador pro tempo, assim. Essa tua visão integrada, né, de tudo que é inspirador. Porque tu conseguiu trazer a tua vivência, a dor da tua paciente e conseguir desenvolver um produto que, nossa, que ajuda muito a resgatar isso tudo. Resgata e de forma segura, né? Com toda a biossegurança e indolor. E eu falo muito isso do procedimento da camuflagem paramédica, ela ser indolor, porque existe muito mito. Porque a memória da dor, ela é muito frequente. E a paciente que já sofreu dor, ela não quer ter mais dor. E é uma anestesia tópica? É uma anestesia tópica. Uma pomada que eu passo e fica ali em média de 40 minutos. Até a gente faz a cor, marcação, tudo certinho. A gente aproveita aquele tempo ali. Eu vou tocando. Se tu me disser, tô sentindo, a gente não começa. Pessoal, deem uma olhadinha nas redes sociais dela, a gente vai passar aqui para vocês,
para ver esse trabalho lindíssimo que a Andrea faz. E assim, tu decidiu, que eu acho mais incrível, é passar adiante essa tua técnica, para que outras mulheres também possam aplicar, ter esse conhecimento técnico para poder aplicar em pacientes. Como foi essa nova caminhada nesse sentido? Aí foi um novo frio na barriga. Mais um? Mais um. Por quê? Primeiro, porque eu vi colegas minhas do hospital, né, trabalhando em 2 hospitais, e a mesma caminhada, e elas diziam, a ideia é tão legal, eu queria ser tanto, eu me espelho em ti, como eu queria fazer alguma coisa, eu digo, gurias, venham para a área, venham trabalhar, vamos lá, tu pode continuar no hospital e tu pode continuar atendendo e tal. Hoje em dia na clínica eu tenho um espaço que é para minhas alunas, então eu subloco para elas para que no início essa caminhada seja mais leve e ao mesmo tempo eu tô ali junto, porque 6 meses eu fico junto com elas. Eu faço um acompanhamento junto com elas. É uma mentoria, assim. Porque eu acho que a entrega tem que ser igual. O momento que tu começa a passar a essência e a importância do abraçar a tua cliente, do atender ela com carinho. Não é, eu falo muito isso, não é uma tatuagem, não é um estúdio de tatuagem que tu entra e que tu faz uma tatuagem e simplesmente vai embora. É um momento de autocuidado, de ser abraçada, de ser cuidada. Essa mulher quer ser cuidada. E quando ela é recebida com amor, com carinho, com abraço, nossa, fica tudo diferente. E é isso que eu passo para as meninas. Então, são 2 dias de curso. Né? Agora eu tenho data dia 30 e 31, eu já tenho agenda aberta. Já tenho alunas que elas me pediram, algumas me pedem final de semana, outras pedem na semana, daí eu vou organizando. E no primeiro dia a gente tem só a parte de anatomia, indifere da tua área, porque qualquer pessoa pode fazer, pode, não tem problema nenhum. Só que a gente vai caminhando juntas. Então a minha turma, por exemplo, se tu não tem base nenhuma de nada, tu não saiu do hospital, não é uma colega de hospital, que nem eu digo, tu saiu de uma área completamente diferente, eu vou te encaixar numa turma que é exatamente no teu nicho, porque daí a pegada é diferente, né? Sim, tem formações diferentes. Não, a gente tá falando de agulha, a gente tá falando de, né, de contaminação cruzada, que tu tem que cuidar, tem muita coisa para cuidar. Então a gente pega toda essa parte de anatomia. Tenho vários parceiros que na hora ali no curso, eles pegam e me mandam materiais para que elas possam manusear, porque eu tive uma dificuldade muito grande, Suelen, e a gente acha que é bobagem, né? Eu fiz o curso, foi maravilhoso. Eu comprei meu equipamento e na hora de montar... E agora? Eu tinha um misturador de tinta que simplesmente era uma pilha que eu tinha que desencaixar e colocar. Só que ele não vinha com manual. E eu fiquei 1 hora tentando bater a tinta, porque no curso veio pronto. Uau! Parece... E tu abre turmas, assim, pro teu curso de tempos em tempos? Sim. Ó, pessoal, então quem tiver interesse nessa área lindíssima, tem o curso de aprender com a pessoa que é expert nisso, tem o curso VIP. Tu pode fazer o curso VIP, daí tu vai escolher a data que tu quer ali, de acordo com a minha agenda, a gente encaixa. E eu faço somente pra ti. 2 dias, eu e tu. Ah, legal. Ou então eu faço de turma, mas a turma não passa de 4 alunos. Eu ainda prefiro o olho no olho, o toque, porque eu levo modelos reais no segundo dia. Então elas praticam já em modelos. É uma vivência. Então se eu colocar muitas modelos ali e elas estiverem treinando, eu não vou conseguir dar a mesma orientação, tá junto, o movimento da caneta, que tipo de técnica tu vai usar naquele momento. E qual o valor que é inegociável para ti quando tu forma alguém? Sensibilidade. Se a pessoa não tiver sensibilidade e se a pessoa não for... como é que eu posso te falar? Não, sensibilidade. Eu tenho que sentir ela realmente, que ela vai entregar o que eu entrego. Perfeito. Treino, ela tem que estar disposta a treinar
E ela tem que ter Porque sensibilidade. esse é o seu diferencial, né? A forma humana como tu atende essas mulheres, como tu entrega amor, não é só um serviço. Não, não é um serviço, porque tem preço e tem valor as coisas. A gente tem que entender que são coisas completamente diferentes. Incrível. Bom, a gente está se encaminhando para o fim, Andréia, mas eu convido o pessoal a seguir as redes dela, ver quem tiver interesse em fazer o curso e ver um pouquinho, assim, do trabalho inspirador que ela tem. E eu quero te fazer uma última pergunta. Se tu tivesse que deixar uma mensagem, né, para todas as mulheres que passaram por alguma mastectomia ou por qualquer processo que mexeu com a autoestima, o que tu diria para essas mulheres? Em primeiro lugar, se amem. Se amem, se olhem no espelho com carinho. Porque quando a gente se olha com carinho, a vida fica mais leve, fica melhor. E hoje em dia a gente tem recursos para tudo. Para tudo a gente pode modificar, pode melhorar. Então, se olhem com carinho, se olhem com amor. Que essa é a mensagem que eu quero deixar. Porque a gente não é só um corpo. A gente é muito mais do que isso. Lindo, perfeito. Obrigada, Andréia. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada por compartilhar com a gente essa tua vivência, esse teu trabalho que é tão lindo, tão inspirador. E de ver em ti que tu consegue devolver essa autoestima, essa questão da imagem para essas mulheres e também inspirar aí profissionais que também trabalhem com esse brilho no olhar de fazer o que ama. Que quando a gente acha o propósito, eu acredito que tudo flui muito melhor. Obrigada por hoje, tá? Muito obrigado. Obrigada pela atenção. Obrigada a todos. E por último, eu quero fazer um agradecimento especial para minha patrocinadora oficial, a REC Brasil, que é uma assessoria e consultoria empresarial especialista em renegociação de dívidas tributárias. Essa eu assino embaixo, tá aqui o contato deles. E muito obrigada por hoje. Até o próximo episódio.